Sejam bem-vindos ao canal. Aqui você encontrará os melhores conteúdos do Mestre Neville Goddard. Já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos em primeira mão. Antes de começar, deixa seu like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem de transformação. E se quiser contribuir com esse movimento de despertar da consciência, é só clicar em assinar e se tornar membro da comunidade aqui embaixo. Sua presença é valiosa e faz toda a diferença. Gratidão por estar aqui. Agora vamos à palestra de hoje. Os mistérios de Deus são misteriosos em caráter, mas são proclamados a todos que podem entendê-los. Paulo, em sua carta aos Coríntios, a primeira carta, você lê isso no 2º capítulo de Coríntios. Ele está contando a eles uma história de que a fé deles pode não repousar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, ele fala de uma sabedoria completamente diferente. Ele disse: Entretanto, ensinamos sabedoria entre os maduros, a qual não é a sabedoria desta era, nem dos poderosos desta era, pois todos eles estão condenados a passar. E Coríntios 2 versículo 6. Ele fala de uma sabedoria completamente diferente que ele afirma ser o segredo oculto de Deus, que Deus decretou antes dos séculos para nossa glorificação. E Coríntios 2 versículo 7. Então ele disse: Pois qual dos homens conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Assim também, ninguém compreende os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E Coríntios 2 versículo 11. Agora nos é dito que, após a ressurreição, aqueles que estavam mais próximos dele ainda não o entendiam. Pois quando ele apareceu, eles disseram: Senhor, agora, neste tempo, restaurarás o reino a Israel? E ele lhes disse: Não vos cabe saber os tempos e as estações que o Pai fixou por sua própria autoridade. Mas esperai até receberdes o poder que virá sobre vós quando o Espírito Santo vier sobre vós. Esse é o poder do qual falo, quando o Espírito Santo vem sobre vocês. E então, com esse poder, vocês serão minhas testemunhas, testemunhando em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas não até que ele venha sobre vocês. E quando ele vem sobre vocês, lhes é dito, o Espírito Santo é a lembrança de alguém. Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O todo retornará, e então você realmente reproduzirá dentro de si a minha história, é isso que ele está lhes dizendo. Ele agora desaparece. Ele agora revelou a eles o verdadeiro êxodo, que o êxodo do Antigo Testamento foi um prenúncio. A ressurreição seguida pelo nascimento do alto é o verdadeiro êxodo deste mundo de lágrimas, deste mundo de escravidão. Então, os judeus celebram o êxodo, e eles ainda estão em escravidão, e os cristãos celebram a ressurreição, e eles ainda não foram ressuscitados. Essa coisa toda é um drama. Quando o Espírito vier sobre você, que é o Espírito de poder, então ele lhes trará à lembrança tudo o que eu lhes disse, o que recebi de meu Pai. Então, dentro do indivíduo sobre o qual esse poder vem, que é o Espírito Santo, a coisa toda se desdobrará dentro dele. Eles entenderam completamente errado, e pensaram que a restauração de uma teocracia nacional era o que se pretendia com a vinda do Messias. Eles não perceberam que a vinda mais verdadeira de Jesus foi o poder manifesto do Espírito Santo, que quando esse poder vem, ele te eleva de dentro de você mesmo, e então você realmente é o ser que o mundo ontem celebrou sobre sua ressurreição. Você é aquele de quem se fala nas Escrituras. Mas você não saberá disso e não será uma testemunha disso até que o poder venha sobre você. E esse poder é o poder do Espírito Santo. Então a coisa toda se desdobra dentro de você. Agora, vocês ouviram a história, todos vocês conhecem a história. Vocês já se detiveram no personagem chamado Judas? Hoje falamos de um homem que é um traidor de uma confiança, ele é um Judas. Ele simplesmente traiu a confiança, qualquer tipo de confiança. Um homem morreu recentemente na prisão em Nova York, que traiu a confiança da máfia. Ele era um dos líderes da máfia, e deu ao FBI o nome verdadeiro, ao Arfim, Cosa Nostra. Ninguém reivindicou seu corpo.
Lá estava ele morreu na prisão porque havia um preço por sua cabeça, um preço fabuloso para matá-lo. Então, ele foi protegido enquanto estava na prisão porque ele havia revelado o segredo dessa coisa que se insinuou na sociedade chamada Al-Arfin, onde eles ganharam bilhões que você não conseguia identificar, portanto, não era tributável. Mas ele atraiu, então ele era um Judas. Bem, esse não é o Judas das Escrituras. Mas quem é esse Judas? Somos informados de que na última ceia ele disse: aquele a quem eu der o bocado, porque chegou a minha hora. Tudo foi feito em ordem no Evangelho de João. Ele nunca se moveu. Ele resistiu a toda ação até o momento certo. Meu tempo ainda não chegou, começando com o 2º capítulo. Ele disse aos irmãos no 7º capítulo: minha hora ainda não chegou. Ele passa por todo o livro afirmando que o tempo ainda não chegou, ele está seguindo um plano divino. Então aqui encontramos a predestinação em e encontramos o livre-arbítrio ambos unidos no homem. Ele ensina o homem a exercer o livre-arbítrio, e mostra a eles como mudar o padrão de vida, mas ele está sob compulsão para cumprir a vontade do Pai. Tudo deve ser feito a tempo. Então, o momento da traição chegou. No costume oriental, 2 se sentavam em um divã ou sofá. O convidado de honra era sempre aquele a quem o anfitrião dava o pão. Ele pegava o pão, molhava-o no prato e então o entregava ao convidado de honra. Então, aquele a quem eu der, ele me trairá. Ele se vira e o entrega a Judas, e Judas sai rapidamente, e ele lhe disse: o que você tem que fazer, faça rápido. É perfeitamente contado, posso lhe dizer, eu sei por experiência. O que você tem que fazer, faça rápido. E Judas sai. Mas eles não entendem quem será, quem o trairá. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Bem, é óbvio a quem ele deu. Quem então é Judas? Ele trai o segredo messiânico. Agora, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Não é ele, então, o Espírito de Deus? Se ele trai Deus, somente o Espírito de Deus poderia atrair Deus. Porque ninguém conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem, que nele habita, e ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, ele não é o Espírito de Deus? Pois ninguém pode me trair, a não ser o meu próprio Espírito. Agora, somos informados de que há 2 tradições quanto à sua morte nas Escrituras. Mateus conta no capítulo 27 que ele saiu e se enforcou. Em outras palavras, ele cometeu suicídio. Jesus é levado a dizer: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Então, aqui encontramos o suicídio, o paralelo. Mas no livro de Atos, é dito: ele inchou, e inchando, ele estourou no meio. Então todas as suas entranhas saíram. Atos 2, 28. Elas eram 2 tradições completamente diferentes. Uma nos foi dada por Lucas, pois Lucas escreveu o livro de Atos, e então temos a de Mateus. Agora, um amigo meu, e ele está aqui esta noite, ele disse: isso aconteceu comigo há 1 ano. Eu não contei porque eu não sabia, parecia tão estranho para mim. Mas neste fim de semana eu estava lendo o capítulo 13 do livro de João, lendo sobre a última ceia, lendo tudo sobre o pão, lendo sobre essas coisas, e eu me perguntei: que bobagem! Eles viram onde ele deu o pão, para quem ele deu. Por que fazer todas essas perguntas? Sou eu. Sou eu. E então alguém sussurrou para perguntar a ele quem é. O convidado de honra não poderia estar do outro lado da rua, o convidado de honra estaria bem ao lado dele, aquele cuja cabeça estava em seu peito, e ele molhou o pedaço de pão e deu a ele, e disse: o que você tem que fazer, faça rápido. Agora ele disse: 1 ano atrás eu tive uma visão, e na minha visão, eu vi você morto. Você estava morto. Você estava vestido de branco, branco radiante,
e suas entranhas estavam completamente para fora. Essa foi sua morte. Sem entender, eu hesitei em mencionar isso porque me ocorreu na época que aquele seria Judas. E então, eu vi você vestido de branco, branco radiante, e você estava morto, e sua morte foi causada pelo inchaço e pelo estouro em seu meio, e todas as suas entranhas saíram, jorrando para fora. Aqui estava Neville, e ele estava morto. Ele viu a visão perfeita. Eu te digo, quando isso acontece, tudo em você. Tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, em sua própria imaginação humana maravilhosa, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake. Então, todos esses personagens estão dentro dele, e o mais próximo dele é o espírito dele mesmo, que é Judas. A palavra Judas é a mesma que Judá, a mencionada na genealogia. E falando da genealogia, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Mateus 1 versículo 2. Não mencionou os 3 primeiros irmãos. Nunca mencionou os 3 primeiros, pula os 3 primeiros e vai para o quarto, Judá. Judá significa a mão, mas é a mão de Deus, o poder de Deus. É o poder criativo de Deus, o poder diretivo de Deus que pode cumprir seu propósito. E seu propósito é dar-se ao homem. A história de Jesus é a biografia de Deus. Isso é Deus. Agora, quando isso se desdobra no homem, Deus teve sucesso em se dar ao homem, esse homem então conta isso. Então, hoje aqui destacamos um indivíduo como se essa coisa tivesse acontecido na Terra. Não aconteceu na Terra. Esse é o plano de Deus. Está tudo escrito nas Escrituras. Quando acontece em você, você lê as Escrituras para encontrar o paralelo, mas a coisa toda está acontecendo em um mundo sobrenatural, tudo dentro de você. Ele fala ao homem por meio de sonhos, mas ele se revela em visões. É Deus se revelando. Então, aquele que vem ao meu mundo, e ninguém vem a menos que o Pai dentro de mim o chame, ele tem uma visão. Ele hesitou por um bom tempo em me contar por causa da tradição sobre Judas. Ele foi aquele cujas entranhas, quando ele inchou, ele estourou no meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Ele foi aquele que traiu o segredo, como eu o traio toda vez que subo nesta plataforma. Estou lhe contando o segredo de Deus toda vez que subo nesta plataforma. Estou fazendo o papel de Judas toda segunda e sexta à noite. Faço isso toda vez que falo com um amigo. Se me ligarem, estou traindo o segredo. Eu não vim para revogar a lei e os profetas, mas para cumpri-los. Então, eu te conto a lei. Eu reinterpreto a lei psicologicamente, e te digo que uma suposição, embora falsa, se persistir, se consolidará como fato. Sir Anthony Eden. Há 2000 anos você ouviu a mesma afirmação dita desta maneira. Seja o que for que você deseja, acredite que já recebeu, e você receberá. É a mesma coisa contada de uma forma mais moderna, a mesma coisa. Se você ousar assumir isso, aquilo ou aquilo outro, e persistir em sua suposição, ela se solidificará em fato e se projetará na tela do espaço. Essa é a lei. É psicológica. Agora, os profetas, eles previram os sofrimentos daquele que viria e falaram da glória que seria a dele. Primeiro, ele foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Bem, você não pode pegar esses 5 termos e chegar a qualquer outra conclusão além da predestinação. Esse é o Espírito no homem cumprindo a vontade de Deus, levando esse homem até o próprio Deus. Pois a história do Evangelho é a biografia de Deus. Quando essa história se desenrola no indivíduo na experiência da primeira pessoa do singular e do tempo presente, agora é sua biografia, e se é a biografia de Deus e é sua experiência, então quem é ele? Ele é esse poder. Quando esse poder vem sobre ele, ele é poder. E quem é o poder de Deus? Jesus Cristo. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando alguém, agora, coloca a mão no arado e volta atrás, ele se torna inapto para o reino dos céus,
mas aquele que o chamou não permitirá que ele, ou que ela, se torne inapto para esse reino. E então, se ele aparece para ela ou para ele como puro poder, é para um propósito. Como nos é dito: se alguém não crer, tendo sido chamado e tendo sido interrogado, como nos é dito na história de Gabriel. Lucas 1 versículo 18, 23. E Gabriel veio à presença de Zacarias e disse a Zacarias que o Senhor o havia enviado, e então contou a Zacarias sobre a vinda do nascimento de João, e ele disse: Como saberei disso? Sou um homem velho, e minha esposa é avançada em anos. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Estou na presença de Deus, isto é, onde quer que o mensageiro seja enviado, Deus está com ele, pois o remetente e o enviado são um. E a palavra Gabriel significa o poder de Deus ou o homem de Deus. Você pode traduzi-la de qualquer maneira. Então, agora você quer um sinal? Bem, este será o seu sinal, e você ficará em silêncio e incapaz de falar até aquele dia em que esta coisa for cumprida. E quando ele saiu do templo, ele não podia falar, e aqueles que esperavam do lado de fora em oração enquanto ele acendia o incenso do lado de dentro ficaram estupefatos porque sabiam que algo tinha acontecido quando o viram. Ele não podia falar, ele estava mudo. Então, quando a criança nasceu, e então no 8º dia, que era o dia agora para ser circuncidado, eles queriam saber como chamar a criança e eles pensaram certamente Zacarias, em homenagem a seu pai. E ele fez sinais, pois ele não podia falar, para trazer-lhe uma tábua, que ele pudesse escrever, e ele escreveu na tábua: Seu nome é João. E enquanto ele escrevia: Seu nome é João, a coisa toda foi cumprida, sua boca foi aberta, sua língua foi solta, e então ele falou. Isso era poder absoluto. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas neste nosso mundo, quando sou colocado no lugar de desempenhar tal papel, em sua infinita misericórdia ele tira da minha mente consciente e racional aquele ato individual que não me resta, que eu tocarei nas profundezas do meu próprio ser, tocarei qualquer coisa que meu Pai, que é um com meu ser, me ordenar tocar, para que aqueles que agora se desviarem do caminho sejam trazidos de volta a ele. Se essa coisinha fosse só por um momento que você ficasse mudo, incapaz de falar, e aqui por um momento não houve fala, mas eu te digo, essa peça é a peça eterna. Ela não fechou ontem quando a tigela transbordou e de repente eles saíram, quando reinterpretaram a história inteira e chamaram de pensamento positivo ou decisões positivas e todo esse absurdo. Essa é a história eterna. Espere até receber poder do alto, pois o poder virá e você será dominado pelo Espírito, o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E o que eu disse a você? Minha vida. Eu disse a você exatamente o que aconteceu comigo sobrenaturalmente. Isso então acontecerá a você individualmente, e você saberá que eu disse a verdade. Essa é a história eterna do Evangelho. Então quando ele disse: Entre os maduros, eu também transmito uma sabedoria, não a sabedoria desta era ou dos governantes desta era, pois eles estão condenados a passar. Eu transmito uma sabedoria secreta e oculta de Deus, que Deus decretou antes dos séculos para nossa glorificação. Foi isso que ele transmitiu. Então ele nos conta naquele mesmo capítulo, o 2º capítulo de Coríntios, como é impossível para qualquer pessoa conhecer os pensamentos de um homem, exceto o espírito daquele homem que habita nele, e, portanto, ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. E então, ele envia o Espírito sobre você. Então a vinda real de Jesus, o retorno de Jesus, no sentido mais verdadeiro, é simplesmente o poder manifestado do Espírito Santo. Essa é a vinda dele. Ele não pode vir de nenhuma outra forma. Ele se torna invisível. Ele parte deste mundo, e então envia o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo vem como o vento, posso lhe dizer exatamente como o vento. E quando você o ouve, é o som mais sobrenatural que você já ouviu, mas é vento. Ele possui você, e então você acorda. E você acorda e se encontra sepultado, e então você sai daquele túmulo onde você foi enterrado, e então tudo, a história inteira agora, se desenrola dentro de você, cena após cena sem nenhum desvio, e esse é o ser que você é.
E quando isso acontece e chega ao fim, você sabe quem você é. Você é o próprio Deus. Você é o poder de Deus que é Jesus Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E agora você conhece o verdadeiro êxodo da escravidão. O que você leu no Antigo Testamento foi apenas um prenúncio, mas quando acontece com você, este é o verdadeiro êxodo quando você é liberto porque você encontrou o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho está diante de você, e você sabe exatamente quem ele é, e ele sabe quem você é. Então, não feche o livro e espere 1 ano. Coloque sua esperança inteiramente na graça que está vindo a você na revelação de Cristo em você. Pois é onde ele está todo enterrado dentro de você. Enquanto isso, use a lei psicologicamente. Observação externa não significa nada. Todas as cerimônias externas não significam nada, absolutamente nada. É tudo apenas, bem, essa foi minha ordem quando fui enviado. Abaixo os sangues azuis, todo o protocolo da igreja. É isso que significa. Abaixo completamente. Não dê atenção a isso, nem mesmo a pequena coisa simples, que é uma coisa muito agradável. Quando você se sentar para jantar e alguém pedir que você faça a graça. Não seja abusivo sobre isso, diga, mas você sabe que não significa nada. Mas faça se for chamado para fazer. Não temos isso em casa. Sentamo-nos e eu aprecio completamente minha refeição que minha esposa preparou, e agradeço a ela por prepará-la. Mas se alguém pedir que você faça, mas toda cerimônia externa não significa absolutamente nada. Essa foi a minha ordem quando fui enviado. Abaixo o sangue azul, abaixo todo o protocolo da igreja. Então, o chamado beijo dos pés, que você viu nesta foto outro dia e a lavagem dos pés desses 12 homens idosos e o beijo dos pés, isso está fora. Não tem nada a ver com o cristianismo real. Eu lhe digo o que é por experiência própria. Ele despertará dentro de você, e então você conhecerá cada um desses discípulos, qual aspecto do seu próprio ser cada um representa. E aquele que estava mais próximo dele, aquele que era seu amigo, aquele a quem ele deu a peça honrada, esse era Judas, a mão de Deus, a mão diretiva que poderia cumprir seu fim proposital ao trair o segredo, como eu faço toda vez que falo com você. Eu traio o segredo de Deus. Não posso traí-lo se não o conheço. Ninguém pode trair o que não conhece, e então é preciso primeiro conhecê-lo para traí-lo. Mas eu o estou traindo. Estou lhe dizendo exatamente como isso acontece. Acontece da maneira que eu lhe disse. Virá de repente sobre você, o Espírito Santo. Virá como um vento tempestuoso, e quando vier, você acordará e se encontrará sepultado, e então terá a sabedoria inata, pois Cristo também é a sabedoria de Deus, não apenas o poder de Deus, para mover aquela pedra de onde ela estava. Esse era o selo. Quebre-o empurrando-o de dentro, e você sairá, e encontrará ao seu redor as testemunhas do grande evento de que Deus teve sucesso em seu propósito, que era despertar você como Deus. Pois este é o nascimento de Deus. Não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E você sai, e o sinal do seu nascimento está presente, e aqui está o sinal embrulhado, como lhe foi dito, em faixas. E você o pega e da maneira mais carinhosa você diz: como está meu amor? E a coisa toda desaparece, incluindo as 3 testemunhas que testemunharam o nascimento. Então vem o segundo grande evento, quando ele estiver diante de vocês, e vocês cumprirão a Escritura, o Salmo 89. Encontrei Davi, e ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. E então ele está diante de você. E esse relacionamento é para sempre. É a memória que retorna, pois você não tem a sensação de que isso acontece agora. É simplesmente que sua memória retornou, como se você tivesse sofrido de amnésia total. Não é algo que te assusta, você sempre soube que ele era seu filho. Esse é o sentimento que eu tive. Então, de repente, ele volta. O que volta? Bem, o Espírito Santo está sobre mim. Bem, quem é o Espírito Santo?
Aquele que te faz lembrar de tudo o que eu te disse. E Davi, no espírito, não me chamou de meu senhor? Bem, quando ele te chama de meu senhor, que é o nome do meu pai, pois todos os filhos chamavam seu pai e falavam de seu pai como meu senhor, então, Davi, no espírito, me chamou de meu senhor. Ele faz isso em espírito, não aqui na terra. E então vem a grande separação do seu corpo de cima a baixo, e sua ascensão ao céu, separando o evento chamado ressurreição da ascensão. E você pode contá-los. Não são 40 dias quaisquer. Você pode contar tudo. O meu foi em 20 de julho de 59, e a ascensão ocorreu no dia 8 de abril de 1960, e é quando alguém ascende ao céu. E a coisa toda, como lhe foi dito, reverbera como um trovão. E então vem o selo de aprovação no 1260 dias. E essa é a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. E aqui ele repousa sobre você. Você o traz para cima, e ele está te sufocando com beijos quando a coisa toda desaparece. E então você vem, e você conta. E então, a história de Judas, quando ele trai, ele o faz rapidamente, eu lhe digo. Você está sentado no chão explicando a palavra de Deus para aqueles que estão sentados diante de você, e ele é um deles. E de repente ele pula, e você sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele vai contar, você não usa a palavra trair, ele vai contar exatamente o que ouviu você dizer, você está falando do reino de Deus. E ele vai dizer que você está falando do reino, e que você é o rei, e ele vai contar às autoridades sobre o que você disse. Ele tem que trair o reino, e ele sai e conta isso. Então entra a autoridade, e ele revela seu braço, e o nome daquele que saiu é o braço de Deus, a mão de Deus. Ele o revela, e você vê o relacionamento entre aquele que saiu e você. Agora você está completamente desvelado quando ele prega em seu ombro aquela estaca de madeira e a martela, e então tira a manga e pega o braço e ele fica nu. E então você conhece o capítulo 53 de Isaías. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E como tudo é colocado sobre esse ser, ele tem então que suportar o fardo, mas verá o trabalho árduo de seus esforços, de seu labor, e se alegrará. Ele ficará satisfeito quando souber que conseguiu. Então, você pode dizer a qualquer um, se me virem em qualquer papel que pareça duro, então saibam que eu conscientemente não estou ciente disso enquanto interpretei esse papel. Eu tenho que interpretá-lo, pois este é um mundo sobrenatural do qual falo, é um ser sobrenatural do qual falo, é um papel sobrenatural que estou interpretando quando interpreto esses papéis à noite. E certos papéis, estou aliviado da lembrança deles, pois eles têm que ser feitos, para levantar um. Tendo posto a mão no arado e, voltando-se, torna-se inapto para o reino dos céus. Lucas 9 versículo 62. E o que o fez voltar atrás? Dúvida. Eles questionaram, e então quando Zacarias disse: Como saberei disso? Eu sou um homem velho, e minha esposa é avançada em anos. Como ela poderia conceber e dar à luz um filho? Ele disse: Eu estou na presença de Deus. Em outras palavras, estou falando por aquele que me enviou, e ele nunca me deixou. Portanto, ele está comigo. Agora, o poder absoluto vai deixá-lo mudo, e então ele lhe disse: Você ficará em silêncio, incapaz de falar, até que o que eu predisse aconteça, porque você não acreditou nas palavras que ele me deu para falar. Eu as falei, mas você não acreditou nas minhas palavras. Então, vocês me verão em muitos papéis. Muitos de vocês me viram em papéis diferentes. No entanto, minha mente consciente e racional sempre foi removida no meu retorno de certos papéis que eu tinha que desempenhar, pois estou sob compulsão para desempenhar esses papéis, depois de ser despertado. E meu amigo teve que me ver naquele papel para saber quem Judas realmente é. E eu sou Judas toda vez que traio o segredo messiânico. E eu sou aquele que disse a ele para fazer isso rapidamente. Lembro-me vividamente daquela cena. O que você tem que fazer, faça rápido. Ele certamente fez rápido.
Não houve tempo entre sua partida e a chegada da autoridade que entrou e cortou minha manga e martelou em meu ombro aquele pino de madeira, no qual ele então colocou o fardo. Então, eu digo a vocês, esta peça é uma peça eterna. Ela continua para sempre e para sempre e para sempre, e cada um faz sua saída, que é o êxodo, deste mundo de lágrimas para um estado de bem-aventurança, mas somente dessa forma ele faz o êxodo. Então, quando eles cantam os hinos de como foram tirados da escravidão no Egito para um mundo de liberdade e ainda assim todos ainda estão tão escravizados quanto estavam há milhares de anos, então o que eles estão comemorando? Pois quando o verdadeiro líder, o novo Moisés vier, eles não o reconhecerão. O novo Moisés veio e foi chamado de Jesus, que significa Jeová. O próprio Deus veio desta vez na forma de homem. E esse é o novo Moisés, e sua vida é o padrão que o homem um dia imitará, realmente experimentará, e, portanto, é seu padrão. É dele, e é a única maneira de você sair deste mundo. A morte não o tirará deste mundo. Você morrerá e será restaurado à vida exatamente como está agora, em um mundo exatamente como este. É terrestre, e você ainda estará fazendo seu esforço enquanto o faz agora. Não há poder transformador algum na coisa chamada morte. Não há transformação na morte. Você se encontra o mesmo ser. Jovem, sim, mas isso não é transformação, a mesma identidade. Mas aquilo de que falo é uma transfiguração completa, uma transformação completa de forma. Você não é mais essa pequena vestimenta. Você é glorificado, e veste um corpo glorificado que não tem as necessidades deste corpo de forma alguma. E onde quer que você vá vestido com esse corpo, tudo é perfeito. Não há lugar para onde você possa ir. Ande pelo inferno, ele se tornará o céu. E alguém vestido com essas vestimentas, indicando o corpo físico, andando pelo céu, o transformaria em inferno. Então, eu lhe digo, você está prestes a ver a coisa mais gloriosa do mundo. E o que eu lhe disse, eu lhe digo por experiência própria. Não estou teorizando, não estou especulando, eu sabia que alguém tinha que me ver naquele papel, e ele teve essa visão há um ano, mas por causa do costume e sua associação com a ideia de Judas como aquele cujas entranhas, primeiro de tudo, ele inchou, e inchando ele estourou no meio, e todas as suas entranhas saíram jorrando. E me amando como ele ama, e acreditando em mim como ele acredita, ele não sabia como associar isso com aquele que ele tanto ama e confia para dizer a verdade. Bem, eu posso te dizer, eles são o mesmo ser, pois ele é o espírito daquele, o convidado de honra a quem ele deu o bocado. Essa é a posição de honra, não ao redor de uma mesa como a temos aqui na imagem de Da Vinci. Não havia mesa, não no mundo oriental. Você se sentava em um divã, não mais do que dois em um momento, e havia divãs ao redor. E o anfitrião, se ele alguma vez o molhasse, pegaria um pedaço de carne e o molharia, e aquele a quem ele desse a carne ou o pedaço de pão, esse era o bocado, aquele a quem ele o dava, esse era o convidado de honra. Como nós hoje, sentados ao redor da mesa, nós sentamos o convidado de honra à nossa direita, e aqui essa é a posição de honra. Mas ali, aquele cuja cabeça estava em seu peito, e ele simplesmente disse: Quem é? Quem está mais próximo de você senão seu espírito? Portanto, ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se Deus alguma vez foi traído, ele só poderia ser traído pelo Espírito de Deus. Tinha que ser revelado. Não poderia ser descoberto por nenhum raciocínio filosófico. Nenhum homem neste mundo, como lhe é dito nas Escrituras. O homem não conseguiu encontrar Deus. Toda a sabedoria do homem não conseguiu encontrar Deus. Deus teve que se revelar, e a revelação é a traição de Deus. Ele se trai ao se revelar ao homem. E esta é a história como está escrita e nos é contada nas Escrituras. Você coloca sua esperança totalmente naquele momento no tempo quando ele chega até você. Isso é chamado de graça nas Escrituras. Coloque toda a sua esperança na graça que lhe é dada na revelação de Jesus Cristo. Bem, a graça é simplesmente um presente merecido e não merecido de Deus para o homem, e esse presente é o próprio Deus. Então você é elevado do nível de ser um filho para o nível de ser o pai. Agora,
Vamos entrar no silêncio.